Saudações investidores! Hoje vamos falar um pouco do Canip, o fundo imobiliário de papel da gestora Quineia, que faz parte da nossa carteira pública aqui do canal. Esses são os ativos, esses são os fundos imobiliários que fazem parte da nossa carteira pública. Podemos ver aqui, representando 8,79% da carteira de fundos imobiliários. E aqui é a carteira pública geral, né? Tem ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas e investimentos internacionais. Portanto, se você quiser aprender a investir em todos esses setores, segue o canal e assiste essa série da carteira pública que você vai aprender a comprar, quando vender, o que comprar, o que vender. Sem muito mais enrolação, relatório gerencial aberto. E vocês podem, como vocês viram no título, eu considero o Canip 11 um investimento de iniciante, né? Por quê? Porque ele é um fundo de papel muito seguro, muito bem... os investimentos dele são muito bem alocados em setores muito seguros, entendeu? E os dividendos dele, em geral, para um padrão Brasil, são dividendos altos, porém, para um padrão de mercado de fundos imobiliários, de papel principalmente, é um dividendo relativamente baixo, entendeu? Então é um fundo seguro, com dividendos mais ou menos. Mas vamos dar seguimento ao relatório. Esse aqui é o relatório de outubro de 2024. O patrimonial desse fundo é de 7,51 bilhões de reais. A cota patrimonial é de R$ 93,79. Porém, o mercado está negociando ele a R$ 91,48 no momento que foi postado esse relatório. Foram distribuídos 70 centavos por cota de dividendo. Isso aqui vai dar mais ou menos um dividend yield anualizado de 9,20 alguma coisa. O número de cotistas dele. E aqui ele fala o objetivo, né? O portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária predominantemente indexados à inflação. Ou seja, você vai estar protegido da inflação investindo nesse tipo de fundo, né? Ele vai investir em inflação mais uma taxa. Ou seja, vai sempre render acima da inflação. E com baixo risco de crédito, como eu avisei no início do vídeo, né? Ele investe de maneira muito setorizada em setores perenes e seguros do ramo imobiliário, né? Que vocês vão ver aqui à frente. A taxa média dos investimentos dele é o IPCA, no caso a inflação, mais 9,21% ao ano, ou seja, você geralmente vai estar ganhando 9,21% acima da inflação anualmente. A média de durabilidade dos contratos de CRIs que esse fundo tem é de 4,10 anos de duração. A taxa de administração desse fundo é de 1%. Não tem taxa de performance, o que é muito bom. E aqui o relatório ele vai trazer também as principais movimentações na carteira do fundo, né? As principais compras que ele teve no mês. Vocês podem ver que ele comprou isso nesse valor por essa taxa, né? IPCA mais 8,31 e aqui IPCA mais 7,85. Se você perceber, todos os investimentos dele não tem taxas extremamente elevadas, porque quanto maior a taxa, maior o risco, né? Então o risco dele, ele trabalha com risco de crédito baixo, é um fundo bem high grade e com rendimentos também não tão elevados. O CRI ele foi estruturado para financiar uma aquisição do galpão logístico localizado em São Roque, então esse é o primeiro investimento dele. E esse CRI aqui é baseado em um galpão logístico desenvolvido na região metropolitana de Curitiba. São os CRIs que ele investiu. Aqui temos a parte mais interessante do relatório, né? Que é justamente o resumo da carteira dele. A alocação por setor, e aqui já adiantando para vocês, esses três setores grifados aqui, tanto o setor logístico, quanto o setor de shoppings, quanto o setor de escritórios, são os três setores mais seguros para crédito imobiliário e são justamente a grande maioria de investimento desse fundo, né? Quando vamos para a alocação total por indexador, como já falou lá no início do relatório, a grande maioria dele é referente à inflação, só 4% a Selic. Esse fundo de papel aqui, ao contrário de muitos outros do mercado, ele não investe quase nada em outras cotas de fundo imobiliário. Virou moda, né? Fundos de papel, tá sobrando dinheiro em caixa para diversificar, eles vão lá e compram fundos imobiliários estratégicos. Esse aqui basicamente não tem quase nada alocado, você pode ver que 0,1% do patrimônio é investido em outros fundos imobiliários, tanto que ele desconsidera outros dados, e 4,3% em caixa. Quanto à negociação e liquidez, dispensa apresentações, né? Ele é um dos fundos mais negociados da bolsa, de maior relevância da Quineia, de uma gestora muito grande. Ele tem um volume de negociação de 10,83 milhões por dia. Portanto, você não vai ter problemas em negociar essa cota. Quanto a informações contábeis, vamos ver aqui os resultados que os recebíveis imobiliários geraram, os resultados que as LCIs geraram, que o caixa gerou, menos as despesas do fundo, dando um resultado líquido disso aqui, 55,3. Uma distribuição, ele distribuiu 56,0, ou seja, ele usou um pouco da reserva dele. Reserva essa que representa 61 centavos por cota atualmente acumulada, né? Como já foi dito acima, ele distribuiu 70 e de 69 gerados nesse mês para o fundo. E aqui ele traz alguns dados bem interessantes sobre o preço do mercado dessa cota aqui. Ele traz vários preços para você poder se basear. O yield mais inflação que esse fundo gerou
para determinado preço, né? Para o preço que ele bota aqui. O spread referente a um investimento de IPCA+, né? Que ele traz aqui em TNB, que é a mesma coisa de Tesouro IPCA+, o spread. Aí ele traz o yield menos a taxa de administração, que no caso é isso, menos 1% que de taxa de administração. E aqui ele traz o spread menos a taxa de administração, ou seja, o que de fato esse fundo está gerando a mais do que você investir num investimento extremamente seguro, que é investir no Tesouro Direto de IPCA+, né? E aí depende do preço que você pagou na cota. Ele traz aqui dados de R$ 89,00 até 94. E aqui é toda a carteira de ativos do fundo, né? Ele traz os indexadores, já vimos que a maior parte é justamente IPCA, a taxa de aquisição dele, que é IPCA mais tananã, para render em cada CRI. E aqui o percentual do PL dessa carteira, né, em cada ativo na carteira desse fundo imobiliário. Em conclusão, vimos que o Canip 11 ele é um fundo bem tranquilo, né, em relação a investimentos. Ele investe em setores bem tranquilos, portanto, ele não vai render tantos assim, dividendos extraordinários. Porém, para iniciante, para quem quer começar a investir e inclusive está na minha carteira pública aqui do canal, né? É um bom fundo, é um fundo bem tranquilo para você começar a entender como é que funciona esse mercado. Então é isso, valeu, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e até o próximo vídeo.